Time diferente contra o Grêmio. O Palmeiras vai ter muitas mudanças para o jogo da terça-feira e o Vitor Roque já tá com a cabeça na final, hein? Tem também aí o resultado dos julgamentos no STJD do Gustavo Gomes, do Piquerez e do João Martins. E o Felipe Melo dando uma dica para o Abel Ferreira na final da Libertadores. Ele que inclusive tem aí lugar de fala para isso, pois já ganhou a Libertadores com o Palmeiras. Vamos tratar aqui com vocês dessas três notícias. Vamos junto? Já chega com o dedão no like porque é semana de decisão. É a semana talvez mais importante. Não, talvez é a semana mais importante da história do Palmeiras. Então a gente precisa de você, torcedor, chega junto, vamos com a gente, vamos trocar ideia, vamos tirar a ansiedade, que já tá todo mundo ansioso para esse jogão, todo mundo esperando pelo sábado. Então já vamos interagir junto aqui. Chega mais com o dedão no like. Você que já conhece o nosso trabalho, já sabe o que você tem que fazer. Você que não nos conhece, fica até o final do vídeo. Se você curtir, aí sim você se inscreve no canal e dá o like no vídeo, tá? Antes de tudo, que eu ia pedir pra rapaziada aí, se você deu like, clica no hypar, tá? O botãozinho que aparece aí pra você. Você clicou no like, apareceu o hypar, chega mais, clica que você ajuda o nosso vídeo a ficar melhor ranqueado e você recebe ele primeiro que todo mundo. Fechado, senhores? Vamos lá para as nossas notícias. Primeiro de tudo, boa tarde, Erlandias. Tá ansioso para a próxima semana aí? Tá tranquilo? Como é que tá? Cara, eu tava vendo dois pênaltis, né? Primeiro a final da Sul-Americana e agora a semifinal do Sub-17. Já começa a dar uma crise de ansiedade, já que eu começo a pensar no Palmeiras indo pros pênaltis. Tomara que não seja necessário, mas é impressionante. Você começa a enxergar a final em tudo, né, cara? Exatamente, agora cada detalhe pode fazer a diferença, ser crucial para o Palmeiras ganhar essa final e trazer o tetra da Libertadores, seu primeiro brasileiro tetra. E o Felipe Melo, quem deu a dica para o Abel Ferreira é o Felipe Melo, inclusive fala dele aqui no Sport TV, né? Ele falou que eu concordo com o Abel que o Campeonato Brasileiro está definido, disse o Felipe Melo. Apesar disso, acho que o Abel precisa colocar em campo o que tem de melhor contra o Grêmio. Você vai vencer um jogo como este, complicado, fora de casa, ajuda, dá moral para enfrentar um rival como o Flamengo. Uma vitória é importante. Caso contrário, o Palmeiras vai chegar na Libertadores em uma sequência de 5 jogos sem vencer. Isso é muito complicado. Precisa chegar com uma moral alta e isso passa por um triunfo sobre o Grêmio. Então o Felipe Melo aqui, basicamente, ele tá pedindo o time titular contra o Grêmio, cara. Você acha que deveria ir com o time titular? Aqui eu vou discordar dele, hein? É complicado porque o cara, né, jogou por muitos anos, tem a experiência dele, mas a gente enxergando como o time tá cansado e até a parte mental, né, cara? Eu senti muito nesse último jogo que a questão final tá pesando. Acho que contra o Vitória teve um pouquinho ali, o goleiro dos caras foi bem, o Palmeiras estava sem criatividade, mas esse último jogo aqui contra o Fluminense eu senti meio que não tirando o pé, mas sabe, você sabe que a intensidade que o Palmeiras está acostumado é a intensidade que jogou contra o Fluminense. Talvez a cabeça estando na final e tal. Então, não sei, né? Olhando aqui como torcedor e como comunicador, digamos assim, eu enxergo que não é muito benéfico o Palmeiras entrar com o time titular. O Flamengo, eu não sei como vai ser, como vai funcionar. Já vi que devem poupar alguns jogadores aí, até alguns jogadores mais velhos, né? Tipo o Jorginho, o Saul, esse tipo de jogador assim. Então, eu, na minha humilde opinião, eu pouparia, mas eu entendo o que ele fala também, por causa tem muita questão da confiança, né? A gente viu o Vitor Roque e o Flaco Lopes no momento que ficaram muito bem jogando juntos ali, o que pesava muito era a confiança dos dois, né? Você vê que a confiança foi sumindo e aí os gols foram sumindo. Então, talvez o Felipe Melo esteja pensando mais nisso, mas na questão física e mental, eu não entraria com o time titular, não, velho. É, e tem aquela grande questão. Felipe Melo tem o, abre aspas, famoso lugar de fala, né? Porque a confiança pesa demais. Inclusive, aqui até um dado, né? Uma estatística para rapaziada que gosta de ser, como é que se diz? Supersticiosa. Nas duas vezes que o Palmeiras conquistou a Libertadores com o Abel Ferreira, o Palmeiras não venceu nenhuma das suas últimas 5 partidas no Brasileirão. Então, o Palmeiras quase sempre foi mal. Quase sempre foi mal quando vai jogar final de Libertadores com o Abel Ferreira. É um fato aí para quem gosta de se apegar, né? Para quem quer ser positivista também. E aqui, eu acho que você forçar os titulares, você tem o risco também de lesionar alguém, né, cara? Acho que a questão não é nem só moral. Porque tudo bem, ganhar ou perder do Grêmio faz parte lá. Mas só que tem também a parada de você lesionar alguém importante e além da moral, você ainda perde um jogador para um próximo jogo. E fora que colocar os titulares também não é garantia de vitória, né? Se você joga com os titulares e perder alguém, talvez a moral ela caia
ainda mais. Mas se tem alguém que também entende de futebol na essência, é o Felipe Melo, né? Um cara aí que jogou tanto Libertadores, Europa, e eu acho que a coisa também vai muito além na qualidade. Eu imagino também a batalha mental que esses caras devem estar vivendo, né? A pressão que os caras devem estar vivendo para isso. Cara, deve ser muito complicado, né? O brasileiro, eu joguei a toalha aqui depois do jogo, acho que todo mundo, o próprio Abel e tal, mas a gente sabe, sei lá, uma derrota do Flamengo e uma vitória do Palmeiras, você fica a um ponto de novo. Eu acho isso bem difícil, só que se acontecer, fica muito perto, né? É um negócio muito doido, assim, que ao mesmo tempo que parece que já era, é uma cagada que já tá colada ali de novo, porque a campanha do Palmeiras é muito boa e a do Flamengo melhor ainda, né? Até o Cruzeiro, inclusive, deu uma encostada ali. Mas a parte mental tá pesando muito, isso tá muito claro agora, a gente tem visto nos últimos jogos, e não tem como, cara. Até o Abel tem costume falar, vou preparar o próximo jogo, quando tá na coletiva, né? Eu não imagino ele acabando os últimos jogos aí, até contra o Vitória, contra o Fluminense, e preparando os jogos. Eu imagino ele preparando a final, cara. Eu só imagino isso, assim. Eu sei que a gente tá disputando o título brasileiro, estava mais do que tá agora, mas eu só imagino ele sentado ali, engolindo o Flamengo, igual ele fez com a LDU, né? De estudar tudo e tal. Eu acho que ele deve estar fazendo a mesma coisa. É sinal que vai dar certo? Não é sinal, mas precisa, né? Em 2021 a gente chega também sem ser favorito e ali dava para ver que o Palmeiras conhecia o Flamengo de todos os lados. Aquele Flamengo, o próprio Arrascaeta, que sempre um problema para o Palmeiras, o Arrascaeta sumiu naquele jogo, né? Você vê que ele não conseguia construir nada porque o Palmeiras sabia muito bem como anular ele e agora precisa de novo, porque eu acho que é a melhor temporada do Arrascaeta, né? Porra. Então acho que o Abel deve estar estudando tudo agora. Tem realmente que fazer isso, inclusive deve ganhar de craque do Brasileirão, né? Acho que aqui vamos ser justos, independente do Flamengo levar ou não esse Brasileirão, já tá com uma mão ali na taça, né? Isso é fato, mas tem essa possibilidade. Acho que independente do Flamengo ser campeão ou não, o Arrascaeta deve levar de craque do Brasileirão e aqui tem que tirar o chapéu, né, rapaziada? Que não tem como, que tem que falar, o cara joga um absurdo que ele tá entregando nesse Campeonato Brasileiro. Chega a ser bizarro. E vamos lá aos resultados. Lembrando aqui, né? O Palmeiras e o Flamengo eles jogaram no dia 19 de outubro e o Palmeiras acabou perdendo no Maracanã. E depois desse confronto, o Piquerez e o João Martins eles foram expulsos porque eles criticaram o Wilton Pereira Sampaio. E o Gustavo Gomes, depois do jogo, ele falou sobre as atuações do Wilton Pereira e chamou o Wilton Pereira de soberbo. Ele falou, ó, basicamente é por isso que ele estava sendo julgado, ó. Fico triste porque acho que o Sampaio é um bom árbitro, mas é um dos mais soberbos do futebol mundial. Estou há quase 8 anos aqui. Ele tem algumas coisas contra o Palmeiras, com o sucesso do Palmeiras. Fico triste com isso. Ele fechou o microfone para falar besteira para mim. E aí o julgamento, né? Como se deu o julgamento no STJD. O Piquerez e o Gustavo Gomes, além do João Martins, eles tinham sido denunciados por conta disso. Esse julgamento ocorreu hoje, segunda-feira, dia 24. Então, o João Martins, ele foi punido com uma partida de suspensão. O Piquerez, punição com uma partida de suspensão convertida por advertência. E o Gustavo Gomes foi absolvido. Então, o Gustavo Gomes aí, artigo 258 do CBJD, né, pelo menos estava denunciado nisso, que foi assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras do código. Vale lembrar que a disciplina dele aqui foi num jogo que ele sofreu um pênalti, né? E não foi dado. E aqui a punição era de 1 para 6 partidas, né? Provas ou equivalentes, se praticada por atleta, mesmo se suplente, treinador, médico ou membro de comissão técnica. E o Piquerez 243 do CBJD, ofender alguém em sua honra por fato relacionado diretamente ao desporto. E o João Martins estava ali na mesma do Gomes, artigo 258. Então, basicamente, temos aí a punição de um jogo para o João Martins e a do Piquerez, que foi uma punição com uma partida convertida por uma advertência e o Gustavo Gomes absolvido. Boa notícia, né? E depois do lance do Bruno Henrique, eu acho que agora, pra você ganhar uma punição aí no STJD, você vai ter que fazer muita coisa, porque claramente os caras chamaram para si essa responsabilidade, né? Porque qualquer coisa que eles punirem muito firmemente agora, a galera vai questionar, porque, pô, o cara fez a manipulação lá com o cartão e não aconteceu nada, né? E aí a gente tem até recente aí do Vitor Roque,
que foi também convertido para um post, né? A questão lá da homofobia. O São Paulo também teve a mesma coisa. O São Paulo teve alguns cantos homofóbicos ali da torcida e entrou, pediu a mesma conversão e conseguiu. Então o STJD, né, chamou para si digamos assim, um estilo mais brando, né? Porque eles foram brando com o Bruno Henrique, eles vão ter que ser brando com todo mundo, senão vai realmente levantar aí muitas suspeitas de qualquer coisa. E nesse caso aí, igual você falou, os caras tinha acabado de ser roubado ali. O Gustavo Gomes sofre o pênalti já no começo, né? Então, assim, você já tava com o sangue quente ali, já depois da partida. Foram até falei que o Gomes foi até educado, que ele falou ali na TV, né? Então vai ser isso. O STJD chamou para si ser um tribunal mais brando, e vai ter que ser assim, porque qualquer coisa que eles punirem muito pesadamente, eles vão ter que ouvir aí, porque realmente a questão do Bruno Henrique abriu precedente para tudo agora. Exatamente. E você vê o Gustavo Gomes, né? Não é à toa que o cara tem que ser capitão mesmo, porque você imagina ter um sangue frio para você dar uma entrevista depois de tudo que aconteceu ali, os caras provavelmente no intervalo, já sabendo que era pênalti, você tem todas essas questões envolvendo o nível de decisão desse jogo. O cara foi um lorde, né? Você viu que em nenhum momento ele fala com a calma, ele fala com a Ele tranquilidade. elogia, né? Exatamente, ele elogia ainda. E você vê, né? O juizão envolvido na polêmica, você tem um lance claro, ele não vai para reciclagem em momento nenhum, ele não tem que responder sobre nada, ele não tem que dar entrevista. Eu penso que, inclusive, nesses temas que envolvem a profissionalização da arbitragem, os caras têm que colocar o árbitro para dar entrevista, cara. Você tem que ir lá saber, pô, mas por que você acha que você não marcou, né? Ou pelo menos o pós-jogo. Porque isso fica difícil, né? Fica tudo nas costas do jogador. É que igual esses juízes antigamente, né? Assim, o Simon, né? Que tem aquele lance do Obina, que ele pede desculpa quantos anos depois? Sei lá, 10 anos depois. Pô, o que adianta? Não que resolvesse, mas sim, acabou o jogo. O que você viu ali? O que você enxergou? Cara, 9 anos depois, nossa, olha, eu acho que foi falta. Pô, aí o Obina já não tava nem jogando bola, mas, pô, aí você quebra as pernas, né? Tem que começar a responsabilizar mesmo os caras. Não é porque a gente entende os erros, né? Acontece, especialmente antes do VAR, ainda você tinha algumas desculpas, né? Mas até inclusive a galera do VAR, né, começar também a justificar ali, porque acontece umas coisas bizarras, né? Vamos ver se essa profissionalização muda, eu espero que mude, porque assim, o cara fazer só isso da vida, você consegue cobrar, inclusive, ele melhor, né? O jogador, a gente cobra, muita gente fala, pô, você vai cobrar jogador, mas você não consegue correr, você não consegue chutar. Pô, eu não sou jogador, então o cara só faz isso da vida, a gente cobra ele realmente. E o juiz é isso, o cara tá apitando o jogo um dia, no outro o cara tá ali no escritório de contabilidade, assim, imagina a cabeça do cara, né? Então não tem como. Agora o cara só fazendo isso da vida, a cobrança vai ser maior, mas eu espero que a qualidade também seja, né? Pô, primeiro que esse negócio aí de se pra criticar tem que ter as mesmas condições do jogador, acabou, vai ter que todo mundo deletar os canal aqui, Ninguém não? vai. Pois Ô, é. zerou, não tem mais como ninguém falar de futebol, gente, aí vocês complicam nós. E vamos falar do Palmeiras contra o Grêmio, como o Palmeiras deve ir para esse jogo de terça-feira. Mas antes de tudo, um recado rápido para você, a sua última chance de garantir sua vaga para a final da Libertadores, para você ir lá para Lima, no Peru, assistir Palmeiras e Flamengo. É o seguinte, ó, você que vai para a final da Libertadores, mas ainda não garantiu o seu voo, pessoal da Absolute Sport disponibilizou aqui, ó, 4 assentos em um voo em que a Absolute Sport conseguiu para a final da Libertadores. Então você vai no dia 29 de manhã, no dia do jogo, e volta no dia 30. Então, quem quiser garantir, tem que ser rápido, tem que ser agora, ou entre hoje e amanhã, né? Você tem um QR Code aqui na tela, né? Você pode escanear, ou o link fixado nos comentários, então corre lá agora e através desse link você pode adquirir o voo ou o que estiver disponível ainda a respeito de pacote. Fechado, meus amigos? Então vamos junto. Obrigado, Absolute Sport. Nós também queremos com a Absolute Sport para Lima. Eles que levaram os torcedores do Galo agora para a Sul-Americana. Né, vão levar também os torcedores do Flamengo, né? Estão fazendo a logística de todos os clubes brasileiros. Então foi Galo, né? Flamengo, o pessoal do Flamengo vai junto num outro voo, né? Logicamente. E os torcedores do Palmeiras também. O pessoal todo vai com a Absolute Sport. E só tranquilizando, né? O pessoal, no fim de semana lá da Sul-Americana, deu tudo certo com o jogo do Galo, com toda a logística do Galo lá. Quer dizer, deu tudo certo para os torcedores de fora, né? Porque eu imagino a tristeza. Eu assisti o jogo do Galo, um comentário rápido aqui, hein? Jogadorzada batendo pênalti é brincadeira, hein, meu? Eu espero que a gente não chegue nesse. Se a gente chegar aqui, eu acho que eu infarto, cara. Na boa, não aguento, não.
O Vitor Hugo, na hora que eu vi o Vitor Hugo, eu falei, palmeirense, o cara recuou a bola, eu falei, meu Deus, eu tiro. E os caras falaram a verdade, né? O Galo querendo ganhar título no pênalti com 10 jogadores do Palmeiras lá. Pelo amor de Deus, é melhor evitar isso aí, velho. Vale lembrar, pelo amor de Deus, vamos pular os pés, não aguento não. E, enfim, senhores, Absolute Sport aí, ó, link fixado nos comentários, o QR Code estava na tela. Você também pode usar aí a opção que for melhor para você. Fechado? E vamos falar aqui das mudanças que o Palmeiras vai ter contra o Grêmio. O Vitor Roque também já pensa na final, já fala que é o jogo mais importante do ano. E a semana mais decisiva do ano do Palmeiras, ou da história, como você pode classificar aqui. O Palmeiras fez nessa segunda-feira o último treino na academia de futebol antes de enfrentar o Grêmio às 21h30 da terça-feira, lá no Rio Grande do Sul, pelo Campeonato Brasileiro, tá? Mas aqui qual que é a grande questão? O Palmeiras ele adota o discurso de um jogo de cada vez. Agora o Palmeiras ele começa a preparação para a final da Libertadores, em que ele enfrenta o Flamengo, às 6 horas em Lima, no Peru. Então, o próprio Vitor Roque já disse, né? Ele falou que eles estão trabalhando pensando no jogo de sábado, muita humildade, pés no chão. Então é isso que o Vitor Roque está pensando já, na final de sábado. Todos os jogadores, acredito eu, desde semana passada, pelo menos se você olha os últimos jogos do Palmeiras, parece que os caras estão não estão 100% presentes no jogo, pelo menos é isso que eu noto, né? Ele até comentou aqui, falou que é o jogo mais importante do ano pra gente. Claro, é uma preparação diferente, uma concentração diferente, foco diferente. Tenho certeza que a gente vai fazer um brilhante jogo. Aqui ele afirmou, né? E na Arena do Grêmio, o Palmeiras não vai contar com o zagueiro Murilo, que levou o terceiro amarelo, tá cumprindo suspensão, enquanto pode ter o retorno do Andréas Pereira. Não sei se o Andréas joga, né? Liberado depois da suspensão contra o Fluminense, né? Ele está liberado por cumprir a suspensão contra o Fluminense. E, inclusive, a proximidade da partida, com viagens em relação à final, ela abre a possibilidade do Abel escalar os reservas, ou um misto, né? Tentar fazer uma mescla ali. Então, nós podemos ter o seguinte time do Palmeiras contra o Grêmio: Carlos Miguel, Giai, Fux, Gomes e Jefté, Emiliano Martinez, Andréas, Veiga, Felipe Anderson, Sousa e Flaco Lopes. Uma outra possibilidade, ainda se tratando de mudança, que é o Mikael na zaga, o Maurício no meio-campo e o Bruno Rodrigues no ataque. Inclusive, o próprio Vitor Roque, né, reforçou aqui um trecho de uma entrevista dele com o GE, onde ele diz que vai tentar fazer um resultado positivo lá na casa do Grêmio, sabendo que o brasileiro ficou um pouco difícil, mas é focar e trabalhar. E na última rodada aí, o que pode acontecer, né? Com um empate sem gols diante do Fluminense e a vitória do Flamengo sobre o Bragantino, o Palmeiras viu a distância aumentar de 2 para 4 pontos e só restam 3 partidas no campeonato. Então, o que nós temos aqui no momento? O Palmeiras jogar contra o Grêmio e ganhar, e o Flamengo perder do Atlético Mineiro, a diferença volta para 1 ponto. Então, o famoso está difícil, mas não está perdido, né? A gente está com aquela fagulha de esperança muito grande. E a delegação do Palmeiras, ela se despede de São Paulo nessa segunda-feira, seguindo viagem para Porto Alegre, depois embarca direto para o Rio Grande do Sul na quarta-feira para Lima, no Peru. Enfim, essa é a logística, e essa semana promete pelo menos a gente ir muitas vezes ao banheiro, viu? Eu acho que a galera que não é ansiosa, é possível que não deve estar pitando aí, hein? Que maluquice brasileiro, né, cara? Porque o Palmeiras tá 4 jogos sem ganhar, pontou 2 de 12, pontou 2, e ainda numa cagada do Flamengo você fica a 1 ponto, né? É muito louco isso. Isso é consequência da boa campanha, né? A gente pode, ao que tudo indica hoje, ficar com o vice-campeonato, mas uma campanha muito boa. O Palmeiras vem de 2 campanhas aí boas que não, talvez, né, não gerem título. Mas é porque o Palmeiras hoje tem um elenco muito diferente, né? Até ano passado que ainda estava com algumas questões, mas hoje é um elenco muito forte, então você consegue ter uma campanha boa e talvez nem ficar com o título. Talvez não seja tão frustrante, né? Que eu falei de ser aqueles 80 e poucos pontos e ainda não ser campeão. Vamos ver como que vai ser aí no final. Mas é louco, agora realmente não adianta, né? Os caras estão com a cabeça já lá na final. Esse jogo contra o Grêmio, ele é um jogo bem chato. A gente já tem jogo contra o Grêmio chato até quando a gente está bem, né? Numa situação dessa, então, o Grêmio precisando dar resposta pro torcedor também, dentro de casa. Se fosse dentro de casa,
talvez seria até mais tranquilo, mas fora de casa realmente é complicado. E eu fico muito na dúvida do jogo do Flamengo, velho, porque o Galo fisicamente me parece destruído, né? Foi para prorrogação, depois para os pênaltis. Já eu acho que o Arana e o Alan Franco saíram lesionados. Só que ao mesmo tempo o Galo chega meio que assim, também para dar uma resposta para a torcida, também ganhar um jogo importante em casa, né? Então, e o Flamengo não, né? O Flamengo tem essa questão da cabeça também estar na final, mas de certa forma tranquilo no Brasileirão. Então é uma rodada muito no escuro, assim, né? De como pode ser o comportamento do Palmeiras, pensando na final, e de como pode ser o Galo depois de uma frustração, tendo que talvez, pelo menos, ganhar um jogo aí, e tem a rivalidade, né? O Galo com o Flamengo tem uma rivalidade aí regional também, interregional, melhor dizendo. Então, realmente fica uma incógnita. Mas, olhando hoje, realmente, sendo realista mesmo, né? O brasileiro fica muito complicado, né, cara? Pensar em título. Tá. Eu acho que seria, sei lá, uma pipocada histórica aí do Flamengo. Acho que não pior que a do Botafogo, mas seria uma pipocada histórica. Mas eu vou falar o seguinte pra você, aquele, né? Que eu já considero o brasileiro muito perto do Flamengo, pertíssimo, 99% do Flamengo. Mas Galo e Flamengo tem um tempero extracampo. Foi o que a gente comentou aqui que a gente estava falando, né? A torcida do Galo odeia o Flamengo. Odeia. Tem esse tempero, né? Dos caras quererem ganhar a qualquer custo. Você tem o Flamengo que ganhou a Copa do Brasil do Galo lá na casa dos caras. Você tem o Galo que eliminou o Flamengo. Então, assim, talvez o troféu, não é o troféu, você tem o tempero, o ânimo, né? Na verdade, o tempero e o ânimo do Galo querer dar uma resposta pro seu torcedor. Porque o torcedor do Galo, bicho, os caras vão terminar o ano em tristeza pura, meu irmão. Entendeu? Os caras estão muito putos, né? E com muita razão. Não, você bem lembrou aí do título da Copa do Brasil. Se o Flamengo ganhar, o Palmeiras perder, eles podem ser campeões lá também, né? Tipo, mais um título lá dentro. Tem isso daí também. Exato, cara. Exatamente, tem essa grande questão. Então, assim, eu acho que o Galo vai jogar um absurdo, mesmo cansado, mesmo destruído. E vou dar uma cal aqui. O Grêmio costuma perder muito em casa, viu? O Grêmio perdeu muito jogo em casa nesse Brasileirão. Então lá vai eu bancar o otimista de novo. Cara, bancar o cara. Não, sendo até mais otimista, sendo otimista aqui, isso aqui também não vem chamar de soberbo, isso aqui são questões hipotéticas, né? No mundo ideal, onde o Palmeiras, sei lá, vamos se aproxime 1 ou 2 pontos aqui nessa rodada e vença a Libertadores, o Flamengo vai com uma pressão pro restante também, né, do brasileiro. Acho que venceria o Ceará na penúltima rodada, mas a última rodada é contra o Mirassol e o técnico do Mirassol falou: não deixem para ser campeões na última rodada. A gente já viu como o Mirassol é foda dentro de casa. Então ele mesmo já mandou esse recado aí, mas é complicado, né? É que o futebol é isso, cara. Igual eu tô falando, 4 rodadas atrás aí a gente tava na liderança e parecia tudo tá muito bem, de repente, pum, começa, não ganha mais e tal. Isso pode acontecer do outro lado também, até porque o Flamengo já oscilou esse ano, então pode acontecer de tudo, né? Mas vou te falar um negócio. Uma vitória do Palmeiras e um empate do Flamengo, pra mim é a mesma coisa que uma derrota do Flamengo. Porque vai ficar 2 pontos. Vai ficar 2 pontos. Pô, você vai anular a rodada anterior, tu vai anular nosso empate pro Vitória, o nosso empate com o Fluminense e a vitória deles contra o Bragantino. Sim. Então eu acho que a coisa ainda volta nos seus bons temperos. E aí tem a questão da vitória, né? Porque se o Palmeiras ganhar, eu já até perdi a conta, eu acho que a gente entra de novo no critério da vitória, né? Como desempate. Tem que ver essa questão. Se eles não ganharem, a gente ganhar, a gente volta a 22, a gente vai para 22 vitórias, fica igual eles, e aí numa eventual aproximação aí, se a gente ganhar mais uma, eles tropeçarem de novo, a gente passa. Mesmo hoje eles estando com uma vitória a mais, se eles deixarem de ganhar uma rodada, a gente chega de novo. É o que eu tô falando, tipo, a campanha do Palmeiras é frustrante, só que é muito boa a campanha, velho. É uma campanha de título, né? Por isso que a gente ainda tá pensando em título mesmo com 4 rodadas sem vencer. É maluquice pra caramba isso. Exatamente. O grande problema aqui é que a régua subiu, né? Provavelmente em 2022, 2021, você faria uma campanha dessa aí, você seria campeão. Você seria campeão com muita folga. Provavelmente o Palmeiras agora ia estar em 6 pontos do segundo colocado, mas a régua subiu. A gente não joga mais com a campanha dos anos anteriores. A gente joga hoje com uma régua lá em cima contra um adversário que, apesar dos pesares aí, é um baita de um adversário, né? Tem que se atentar a isso. Mas é isso, meus amigos.
Pode falar, vai lá. O que vem é pior, né? A gente tá falando ontem do Cruzeiro, a gente tá assistindo o Cruzeiro amassando o Corinthians, É... que eu imagino que vai acontecer a mesma coisa no Copa do Brasil. O Cruzeiro, ano que vem, se segurar Caio Jorge aí, Matheus Pereira e se reforçar, vai ser uma Puta, pique em Libertadores também, uma pique em Brasileiro. Então a tendência aí é seguir assim. Ainda bem que o Palmeiras, por mais que seja um ano complicado, foi um ano de reformulação. Então o Palmeiras deve seguir aí disputando títulos todos os anos, né? É que, claro, a gente quer taça todos os anos, mas dá para falar, todos os anos a gente vai seguir disputando título. E a galera que tá igual o Corinthians, a gente falou aí, São Paulo, os times que estão aí, o Santos se livrar do rebaixamento. Hoje, inclusive, tem entretenimento em Santos Internacional. Ih, Tem verdade. time aí que, cara, eu se eu fosse torcedor, eu estaria muito desesperado, velho, porque realmente os outros times estão. Quem tá hoje na frente tá muito à frente. E, inclusive, você falou do Cruzeiro, né, cara? O Corinthians era pra tomar 4-0 ontem. Foi uma vergonha anular aquele quarto gol do Bizarro, Cruzeiro, né? hein? Parece que Pelo anulou de amor de dó, né, Deus. velho? Anulou de dó. Onde que aquilo ali foi tapa na cara? Os caras não tem nem vergonha, velho. Você tá maluco? Anulou um gol ali legítimo, tá doido, velho. Mas enfim, vamos ver hoje Cruzeiro Internacional. Eu acho que se o Santos perder hoje, cai, hein? Tenho quase certeza que se o Santos perder hoje, cai. Vai ficar bem difícil, hein? Não, se tivesse perdido pra nós, já tava. Tinha fechado já. Ainda tem uma esperança, mas Exatamente. hoje é complicado. Exato. Inclusive, o Zé Rafael tá comendo a bola lá, e mesmo que o Santos se baixado, o Zé Rafael aqui. Cabia, hein, senhores? Cabia. Funcionaria um aninho aqui revezando ainda. É isso, meus amigos. O que vocês pensam a respeito? Muitos assuntos aqui para vocês. Trouxemos resultado de STJD, falamos do Felipe Melo aqui, dando dica para o Abel, e Gustavo Gomes, Piquerez e João Martins julgados e inocentados, né? Pelo menos aí só o Piquerez, né? Não, o João Martins, perdão, ficou com uma suspensão. Valeu, um abração para vocês. Muito obrigado pela sua audiência, dá o like por gentileza. Você tá lavando louça, tá levando o cachorro para passear, para um minutinho aí rapidinho, seca a mão aí e dá um dedinho no like, se possível, dá uma hypada também, que é muito, muito, muito importante. É a sua forma aí de retribuir os nossos vídeos. Fechado, meus amigos? Nos ajuda demais. Valeu? Um abração para vocês e nos vemos em Lima. Vamos tentar fazer umas lives de lá, né? No Instagram, produção de conteúdo segue a todo vapor. Nós vamos tentar gravar aí alguns conteúdos lá em Lima também para vocês aqui no YouTube, sabe? É uma promessa nossa aqui que nós estamos tentando fazer aqui para vocês, que entregar um conteúdo aí 360. Fechado, meus amigos? Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. E a gente volta aqui a qualquer momento com um novo vídeo. Valeu? Um abração. Tamo junto.